Graças a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Bom dia, tudo bem? Hoje trago mais uma reflexão, né? Com o tema Venha a nós a vindima, né? O que é vindima? Vindima é a colheita das uvas, né? Ou seja, o tempo de colheita das uvas, né? É um tempo, sabe que o processo de uva é muito trabalhoso, né? Ou seja, o processo de cultivo das uvas é muito trabalhoso. Claro, com todo mérito a todo tipo de cultura, né? Também tem seu trabalho, né? E o objetivo de tudo isso é a colheita, né? Lá semeia, enfim, aquelas culturas que têm semente, né? Que é de semeadura, semeia, prepara a terra, semeia, cuida, né? Para que se desenvolva a cultura, aguando, cuidando pragas, né? Enfim, tratando-se da uva, é um trabalho bem minucioso, detalhado, para que uma vez ou poucas vezes por ano dê lá a colheita, né? Então, realmente, né, a colheita, tanto é que se faz a festa da colheita em muitas culturas, porque é um momento muito esperado e uma vez que se alcança uma boa colheita, é um momento de glória para aqueles agricultores, né? A Sagrada Escritura nos trata tempo de colheita, claro, ao tempo dos fins dos tempos, né? Ao tempo em que o Senhor vai colher, né, os frutos, né? Que Ele, em todo o tempo da humanidade, né, cultivou, né? Ou seja, que é os filhos dele, né? Claro, a gente sabe que, como diz a parábola do trigo e do joio, né, haverá dois tipos de colheita, a do joio e posteriormente do trigo, né? E claro, joio, vaso de desonra, trigo, vaso de honra, para a glória, né? A gente está vivendo esse tempo que os profetas queriam estar vivos, né? Ou seja, lá Abraão plantou com sua fé, enfim, Moisés ajudou a cuidar dessa cultura, né? Desse cultivo, né? Enfim, quando eu digo Abraão plantou, só um personagem humano, né? Aqui figurando, né, a obra de Deus, mas o agricultor é Deus, tá? O dono de toda a obra é Deus, mas usa pessoas para o auxílio do seu cultivo, né, da sua obra, que é os filhos de Deus, né? A obra de Deus é para os filhos de Deus. O que é toda essa obra? É escolher os filhos dele, é cultivar, é o vaso, o oleiro preparando o seu vaso de honra. Tudo que existe é para a obra dos filhos de Deus, para cultivar, para desenvolver, para Deus preparar, formar os filhos dele, para viver na glória com ele, né? Então, enfim, como estava falando, Abraão plantou com a fé, ou seja, inicialmente originou, né, esse desenrolar de toda a história da humanidade com relação à espiritualidade, com a fé, né? Moisés cuidou, Jesus regou com sangue para que essa geração colhesse, né? Ou seja, os homens aqui de hoje, né, estariam preparando a vindima, a colheita, o tempo de colheita, essa geração. Por isso, sim, os profetas, aqueles que ajudaram arduamente, martiriosamente, né? Também muitos derramando sangue, né? Para que essa geração colhesse. O momento esperado é a colheita, quando se planta, quando se cultiva, se espera a colheita, né? Então, talvez o momento mais esperado de toda a humanidade perante o reino celestial é esse tempo da colheita,
o tempo em que irá se revelar os filhos de Deus, né? Então, a respeito disso que a gente vai estar meditando, né? Antes, vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus glorioso, um Deus bom. Tu és um Pai presente. Senhor, se aqui um Pai terreno só pode fazer coisas aos seus filhos, mesmo ainda tendo uma índole mal, mas se preocupa com seus filhos, quanto mais Tu, que é inteiramente bom, e quer dar o melhor para os seus filhos, ó Deus. Glórias a Ti, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nosso Pai presente, que em tudo se preocupe, cuida e zela por nós. Tudo que os Teus filhos, até mesmo na disciplina, para que um dia Teus filhos estejam contigo na glória e não se percam. Tu impõe a eles a disciplina, muitas vezes árdua, Senhor, dolorosa, mas sabemos que o propósito dessa disciplina é para a glória, é bom. Glórias a Ti, Senhor, que sofre junto com Teus filhos que sofrem aqui. Quão são grandes os sofrimentos desses Teus filhos, Senhor, que estão sofrendo. E assim como Jesus Cristo sofreu naquela cruz, e Tu sofreste com Ele, ó Deus, Teus filhos estão sofrendo aqui, Senhor. E creio também que, como Tu amas os Teus filhos também, Tu sofre com eles. Pai, venha falar conosco, ó Deus. Venha falar aquilo que é da Tua vontade, no Teu querer, que eu aqui me diminua. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, que nós venhamos saber o que é da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Que eu aqui me abstenha, Senhor. Que eu aqui me abstenha do que eu acho, do que eu penso, do que é particular meu, para falar do que é Teu, do que é da Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, Pai. Fala conosco, clama-te em nome de Jesus. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós. Clama-te em nome de Jesus. Em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Vou reduzir a imagem aqui para que prevaleça o texto. Vamos lá. Eu vou passar por 3 textos, tá? Mas pode ser que no trajeto fique confuso, mas vou juntar tudo no resumo de tudo que eu vou falar aqui, né? No finalzinho ali, né? Daí sim vai ficar compreensível, né? Mas vamos lá. Mateus 4, de 1 a 17, está intitulado A Tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Duas coisas importantes. Jesus foi levado pelo Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, tá? Ao deserto, lugar árido de sofrimento, né? Gente, a Sagrada Escritura, ela não é um livro de historinhas. A Sagrada Escritura é um manual de vida. É um manual para que nós aqui saibamos como se comportar diante de situações como tais da Sagrada Escritura. E sendo a Sagrada Escritura escrita para os filhos de Deus, né? Sendo que Jesus é Filho de Deus, então tudo o que aconteceu com Jesus é algo exemplar para os filhos de Deus notarem. Então, claro, algo
Não digo que acontecerá a mesma coisa, mas coisas semelhantes como tais, né? E é algo para ser observado para nós, para ser imitado, conforme o comportamento de Jesus fez, né? Então, quando se fala aqui, que Jesus foi levado pelo Espírito, por Deus, a um lugar de sofrimento, para ser tentado pelo diabo. Da mesma forma como a Sagrada Escritura nos fala, que quando o Senhor fala, olha, eu, o Senhor, te apresento a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva. Lugar de deserto nada mais é um lugar de sofrimento para que possamos escolher pela vida. Quando o Senhor realmente, talvez, nos coloca o sofrimento, a dor, que alguns podem chamar de maldição, ou seja, né, ação do mal, né? Sofremos por quê? Em decorrência da ação do mal, né? Para escolher pela vida, para escolher sermos bons. E na verdade, gente, a nossa escolha pela vida, a nossa escolha por permanecer, ser fiel, íntegro, ou seja, buscar ser bom, através dessa escolha que o Senhor nos escolhe. É esses que o Senhor quer perto dele, né? Enfim, lugar de sofrimento para ser tentado pelo diabo. Vamos lá. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Jejuar, ou seja, morrer para si, né? Para as questões carnais, para que prevaleça a graça do Espírito Santo, né? Quando eu digo carnal, gente, não estou falando do biológico, não, estou falando da alma. Então, o que é isso? A nossa alma, ela está imersa no universo espiritual. O universo espiritual é dual. Ele só tem duas frentes, dois tipos de forças, do bem e do mal. Carne é a essência maligna. Uma vez que morremos para a carne, vamos nascendo para o Espírito. Então, o velho homem morreu para a carne, então nasce nele um novo homem, cheio do Espírito Santo. Sim. Uma vez que se completa, tá, o que é 40 dias? 40 na Sagrada Escritura é um tempo de transformação, ou seja, de purificação, né? É para isso que nós viemos aqui, para ser transformados em homem pecaminoso, ou seja, de homem pecaminoso a filho de Deus, homem carnal a homem espiritual, a homem, enfim, que se deixa levar pela carne, a homem que busca estar na presença de Deus, ou seja, aquele que busca estar e ser cheio do Espírito, né? Vamos lá. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A palavra fome, gente, aqui, claro, pode ser interpretada como fome de alimento, mas também pode ser interpretada quando se diz, né, naquele contexto em que, quando Jesus fala, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Tá, só vou pontuar em que momento da vida de Jesus é esse. Então, esse é o momento em que depois, esse momento antecede quando Jesus começa o seu ministério, né? Ou seja, sabemos que Jesus teve 3 anos, né, do seu ministério, morreu com 33 anos, então isso em torno de Jesus tinha 30 anos, né? Ou seja, quando realmente Jesus começa a pregar, a curar, fazer toda
o maior desígnio que o Pai o determinou a fazer, né? Ou seja, onde aqui decorre todo o grande corpo do seu Evangelho, né? Enfim, fazer o que Jesus veio para fazer, né? Então, quando se diz que teve fome, aliando a palavra fome, fazer a vontade do meu Pai, é aqui que Jesus teve, enfim, pronto. Agora eu estou pronto para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus é que demos frutos. E nada mais é que isso que Jesus veio fazer, dar fruto, né? Dar fruto. Ou seja, sabe, se vamos vincular, sendo que Jesus é videira, né? A videira, gente, é uma planta que ela demora para dar fruto, sabe? É uma planta que demora para crescer, demora para formar, né? Está pronta para dar frutos, né? E o processo onde a uva começa a nascer e ela, ou seja, grana, né? Ou seja, ela cresce, né? Os grãos de uva e amadurece em relação ao tempo ou seja, do processo de cultivo da videira, é um tempo bem pequeno. Ou seja, vamos supor que uma videira, eu não sei exatamente, mas vamos supor que uma videira leve de repente talvez 2, 3 anos para começar a dar uva, né? A uva, bem dizer, é um processo em que começa a granar os seus cachos de uva 2 meses, 2, 3 meses. Ou seja, trazendo aqui para a vida de Jesus. Jesus esperou 30 anos para depois de 30 anos começar a dar frutos, né? Ou seja, que o Pai esperava, né? Enfim, que ele viesse a frutificar, né? Ou completar a sua obra, né? Vamos lá. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: vejam, depois dos 40 dias, depois do tempo de transformação. Quando eu disse que é o manual de vida, gente, não é só Jesus que passa por esses 40 dias. Não estou falando 40 quantitativo, estou falando qualitativo, nesse processo de transformação. Todo filho de Deus tem que morrer para nascer de novo, né? Tem que nascer de novo, tem que nascer um homem espiritual, deixar de ser carnal. Novamente, quando eu falo de carnal, não estou falando biológico, estou falando da essência maligna. Tem que buscar ser bom, né? Tem que ser muito provado em buscar ser bom, tá? Daí o Espírito Santo vem habitar nele, daí ele é cheio do Espírito Santo, é selado pelo Espírito Santo. Aí ele recebe o penhor da vida eterna, ele praticamente salvo, né? Ou seja, porque já é filho de Deus. É quando se fala que nada mais pode separar o amor de Deus dele, nem a morte, nem a altura, nem as profundezas, nem nada, né? Enfim. Então, depois desse tempo de transformação, onde ele morre para a carne e vem o Espírito Santo sobre ele, pronto, é um filho de Deus. É claro, sendo filho de Deus, sim, ele passa a fazer a obra de Deus. Como realmente se tivesse a presença de Deus ali, nele, todo instante, né? Então, o tentador, aproximando-se de Jesus, disse, depois dos 40 dias, né? A luta passa a ser... Porque o que é o tentador? O tentador é espírito, né? Ou seja, a luta, ele está no universo espiritual. É o inimigo, né? O acusador, ou seja, aquele que move as trevas, né? O maligno. Estamos aqui no ambiente em que jaz o maligno,
né? Então, gente, né, a perseguição aumenta muito. Por quê? Aqui é um filho de Deus, Jesus é um filho de Deus, ele é luz. Não é que na Galileia haveria de se vir uma grande luz, uma forte fé. Isso incomoda muito as trevas. Porque no ambiente tenebroso você liga uma luz, apaga todas as trevas. Não pode fazer nada enquanto aquela luz não apaga. Né? Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, veja quando eu disse que agora a luta é espiritual, é a luta do inimigo contra Deus, né? O inimigo tentando barrar a obra de Deus, né? E Deus, claro, sempre prevalecerá. Quando eu digo inimigo tentando barrar a prova de Deus, até para essa tentativa dele tem um propósito. Um dos propósitos é mostrar que Deus é Deus. Outro propósito é para realmente mostrar para os filhos de Deus a luz. Mostrar para os filhos de Deus a distinção de trevas e luz. Mostrar para os filhos de Deus, ou seja, para os escolhidos, o caminho a seguir. Mostrar para os escolhidos, né, que pode ser que estejam nas trevas, para que eles saiam das trevas e vão para a luz, né? Porque o inimigo ele convence muitos escolhidos, mas sabemos que todo escolhido sairá das trevas. Ele deixará, né, no ambiente tenebroso para ser a caminho da luz, né? Então, de fato, toda essa obra é parte como ir para a luz, através das escolhas dele, né? Os filhos de Deus escolhendo, ou seja, os escolhidos escolhendo ir para a luz, né? E claro, tem que acender uma luz para fazer contraste com as trevas. Jesus, porém, respondeu. Perdão aqui. Vamos ler. Então, tendo aproximando-se de Jesus, disse Jesus: se você é o Filho de Deus, olha aqui, ó, é o Filho de Deus, né? Aqui já estava realmente definido, né, para o inimigo. Esse vai dar trabalho para mim. Mas, né, o inimigo pensa, ele sempre quer colocar confusão na cabeça dos escolhidos. Se você é o Filho de Deus, tentando, vamos ver, prova para você, se é verdade que você é Filho de Deus, prova então, vamos ver se você é mesmo. Gente, Filho de Deus não tem que provar nada, ele é. Vamos pensar assim, vamos supor que chega alguém assim para mim, será que você é filho do seu pai mesmo? Será que não é filho de outra pessoa? Bem, é mais ou menos isso que o tentador tenta convencer, iludir, enganar, lubridiar aquilo que é certo, né? Porque essa é a razão dele. É mentira, é iniquidade. É tentar fugir da integridade. Integridade é aquilo que é inteiro. Iniquidade é aquilo que não é inteiro, né? Ou seja, então o enganador, ele tenta convencer que você não é filho de Deus, aos escolhidos, né? Ele tenta desconfigurar quando se diz aqueles 3 termos: pertença, merecimento e identidade. Nesses 3 pontos ele tenta lubridiar.
Ele tenta convencer que eu não tenho pertença ao reino de Deus. Ou seja, que eu não vou pertencer ao reino de Deus. Eu não vou pertencer à casa de Deus. Ele tenta me convencer de que eu não tenho identidade de filho de Deus. Ou seja, que eu não sou filho. Ele tenta convencer. Ele tenta convencer que eu não tenho merecimento de ser filho de Deus. Né? É nisso que ele age, tentando enganar, assim como a serpente agiu. Né? Se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando se diz que a palavra é espada, né? Aqui, ó, Jesus, quando profere, olha, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nesse sentido, o inimigo já calou a boca, né? Tá, mas ele não desiste. Ele vai tentar de novo. Em outra ocasião, em outro sentido. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Enfim, tentando ainda, né, em outro ponto, convencer que Jesus não era filho de Deus. Enfim, ele quer pôr a prova, né? E não somente a Jesus, mas todos os escolhidos, quer pôr a prova, para que nós aqui escolhamos ser filhos de Deus, para que nós aqui escolhamos ter a identidade de filho de Deus, buscar ser mais semelhante a Deus. Quando se diz lá, olha, quando Jesus pregou, se te der uma bofetada numa face, oferece outra. Se te roubar a túnica, deixa que leve a capa. Se te forçar a dar uma milha de duas, ame vossos inimigos, ore pelos que vos perseguem. Porque se vocês amam só aqueles que convêm, que recompensa que vocês vão ter se até os publicanos fazem isso? Sedes perfeito como o vosso Pai é perfeito. Busque ser perfeito. Então, gente, buscar ser perfeito é a nossa escolha. Ainda que erramos, a busca por acertar é o que nos dá a identidade de ser filho de Deus. Quando aqui o inimigo tenta, e Jesus sempre busca, isso é que realmente dá a semelhança. Ou seja, quando ele busca a luz, busca ser filho de Deus, busca ter identidade, busca ter a certeza, a segurança de ser filho de Deus. Isso que Jesus fez é um exemplo para que nós façamos também, né? Ou seja, a insistência de buscar ter intenções boas, porque é através das nossas intenções que nós escolhemos para que caminho ir, né? Através da intenção do meu coração que eu escolho se eu vou para a luz ou vou para as trevas. A intenção de fazer o bem, de não fazer os outros chorarem, né? A intenção de servir, de ser útil, de realmente prevalecer a razão do outro, ou seja, a intenção de amar, né? Também está escrito, é que Jesus respondeu, né? Ele falou, olha, também está escrito. Vamos lá, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O inimigo falou, você não é Deus, se joga daqui, os anjos lá vão pegar você.
E assim Jesus respondeu, conforme diz a Sagrada Escritura, que é a espada. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Você viu que nesse sentido, uma vez que Jesus utilizou o sentido da palavra, o inimigo não tem como, o acusador, o advogado de acusação não tem, porque é veredito. Colocou a Sagrada Escritura sobre a face dele, não tem como ele ir repreender a Sagrada Escritura, né? Um advogado de acusação, né? Não tem como, né? Tá, ele vai atacar em outra instância, vamos lá. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Ó, veja, ele viu que não tinha como convencer, realmente. Mas vamos fazer o seguinte então, tá? Você tá convencido que é filho de Deus. Mas vamos fazer o seguinte então. Se você está convencido que você é filho de Deus, olha, tá vendo tudo isso aqui, ó? Olha a sua situação aí. Se você tiver tudo isso aqui, corre para mim, eu vou te dar tudo, né? Quantos e quantos filhos de Deus escolhidos aqui, ou enfim, supostamente escolhidos, porque essa Escritura fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Então, muitos chamados aqui, que diante das provas, das dificuldades, uma vez que vê uma facilidade, se enveredam para a facilidade e deixam a graça de Deus. Quando se diz que é impossível servir dois senhores, ou você agrada a um e desagrada o outro, você ama um e odeia o outro, é impossível servir a Deus e as riquezas. Poxa, mas a vida de riquezas é tão bom, não dá tanta facilidade. É justamente aí que o inimigo ataca, na facilidade. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou. Ó, a resposta de Jesus: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, até aqui, olha, os filhos de Deus já são provados. Para quê? Realmente, olha, virem anjos e o servirem. E Jesus não acabou aqui a prova dele, gente. Jesus não foi provado também naquele madeiro, no caminho do Calvário, no caminho doloroso? Posteriormente, essa prova também vencida, Deus deu poder e autoridade sobre tudo e todos. Então, de fato, o que é o poder de Deus? É a fé. A fé nos vai sendo acrescentada mediante somos aprovados diante das provações, que insistentemente permanece até o último dia. Nos vai acrescendo o dom de fé se vamos sendo aprovados. Tá. Com isso, enfim, vamos lá. Aqui, Jesus venceu a luta contra a carne e a espiritual contra o diabo, tá? E aqui começa o ministério. Pronto, Jesus, você está pronto. Porque quem é que está com você? Você não está sozinho, Jesus. Olha quem está com... Vieram os anjos e o serviram. O reino celestial está com ele, né? E começou o ministério na Galileia. Vamos lá. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, né?
e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Vejam, gente, cada palavra aqui da Sagrada Escritura não está aqui à toa. Esse nome Zebulon e Naftali não está aqui à toa. Zebulon tem significado, Naftali tem outro. O significado de Zebulon é habitação, e Naftali, minha luta. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Então, claro, o que habitava em Jesus era cheio do Espírito Santo, era o próprio Deus nele. Gente, só estou falando aqui, tá, na figura de Jesus, mas a nós aqui, uma vez provados e selados pelo Espírito Santo, ou seja, provados realmente a um ponto de ser selados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Habitar não é visitar. Você sabe que quando se diz que Jesus vem buscar a sua noiva, ele vem sua noiva para casar com ela definitivamente. Ele não é humano, mundano, para ficar trocando de relacionamento como se troca de roupa. Né? Jesus, ele, uma vez escolhida a sua noiva, é para sempre. Então, uma vez que nós somos provados ao ponto de ser aprovado para ser selado pelo Espírito Santo, é o mesmo Espírito que estava em Jesus, está habitando em nós. E Naftali, que significa é minha luta. Né? Ou seja, o que quer dizer então? O Espírito Santo morando em mim aqui, vai ter luta. Porque sou luz e as trevas não gostam. Né? Vamos lá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, povo que vivia em trevas e viu a grande luz. Né? E aos que viviam na região da sombra da morte, ou seja, aqueles escolhidos de Deus que estão permeados pelas trevas, resplandeceu-lhes a luz, para que servir de referência o caminho a seguir, em direção à luz. Né? Jesus, tudo que ele falou, pregou e viveu, é referência a nós para seguir o caminho da luz, para seguir para a luz. Tudo, gente, tudo que ele viveu. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Enfim, eu li esse contexto e fui explicando, né? Mas abaixo lá vou pegar o que eu expliquei aqui para convergir numa reflexão num resumo que nos serve como uma moral, uma lição de moral, né? Algo útil para a nossa vida espiritual. Vamos lá, né? Tá, vamos lá. Aqui outro texto, Gênesis 3, de 1 a 24, a queda. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Lubridiando, né? Da mesma forma como estava lubridiando, tentando convencer que Jesus não era filho de Deus. Jesus tinha convicção disso, mas a serpente, ela não desiste, né? A mulher respondeu à serpente:
do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Veja, trago aqui a referência de mulher, sendo que Jesus vem buscar a sua noiva, vem buscar a sua igreja. Tá, trago aqui a figura da igreja, que durante muito tempo foi imatura, como essa mulher, e ainda muitas vezes é imatura, ou seja, os escolhidos, né, nas trevas são imaturos, estão, enfim, sendo lubrificados e convencidos pela serpente. Por que eu estou falando isso? Porque essa mulher, ela estava, o que mostra a imaturidade dela? Porque na verdade o Senhor falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse você não pode comer. Mas o que mostra a maturidade dela é que ela falou: olha, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Mas que fruto que é que está no meio do jardim? A que está no meio do jardim é a árvore da vida, né? Isso mostra a maturidade dela, a falta de entendimento, tá, gente? Entendimento. Porque o Senhor fala: meu povo padece por falta de entendimento. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, olha, né? Como que o inimigo, ele geralmente se aproxima? Tentando permear algo que é bom, tentando iludir, lubrificar com algo bom. Ou seja, ele não vai vir com algo terrível que assusta, né, a ovelha. Ele vai vir com... O lobo vem em pele de ovelha, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gente, eu tenho um vídeo que medita, porque tudo isso aqui é simbólico, tá, gente? E todos esses símbolos têm muita razão, referência e importância. Nada tem seu mérito desprezível aqui. Tudo é muito importante. Mas eu não posso me prender a tudo, porque senão eu não consigo gravar num tempo hábil esse vídeo. Eu tenho um vídeo, eu vou colocar na descrição o link dele, que medita a respeito especificamente desse capítulo aqui, aos olhos da igreja, tá? Trazendo o conceito aqui, a história da igreja, o desenrolar da igreja, enfim, a obra de Deus com relação à igreja. Quem é a igreja? Os escolhidos, né? Tá. Então eu vou correr sem me prender os símbolos aqui, porque senão eu não vou conseguir fazer em tempo hábil esse vídeo. Vamos lá. Tá. Então os olhos de ambos comeram, então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folha de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está você? Ele respondeu: ouvia tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse?
Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse, nesse ponto aqui que eu vou me ater, porque é esse conceito aqui que vai servir para referência para o desenrolar meditação, tá? E a mulher, vamos colocar aqui a igreja, aos escolhidos. Ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Trazendo aqui no sentido de mulher sendo igreja, os escolhidos. Vamos lá. Aumentarei muito o sofrimento na gravidez. Gente, gravidez para dar filhos, né? O objetivo da obra de Deus é dar filhos para ele. O primeiro filho, quando o Senhor fala, o primogênito é meu. O primeiro filho que eu posso dar a Deus, quem é? É eu. Porque no desenrolar da minha vida eu sou o único responsável por mim, pela minha salvação. E num quesito que eu era filho da transgressão, enfim, em um dia Deus determinou que realmente você foi fiel até aqui, agora eu selo você com o meu Santo Espírito, agora você é meu filho. E nesse dia, que só Deus sabe, ser humano nenhum fica sabendo nesse momento exato. Só Deus sabe. O Senhor nos tem como realmente o nosso parto para Ele. Ou seja, voltando aqui, então aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Então na gravidez eu no preparo, ou seja, nos 40 dias, tá? Na transformação, na preparação, na purificação. É ou não é? Né? Como Jesus, 40 dias no deserto, dias e noites no deserto, passou. O que é o deserto? Lugar árido de sofrimento. E, gente, escolher ser filho de Deus é levar muito tapa na cara e falar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Você escolher ser filho de Deus, você é um imã para aquelas pessoas que vão dar rasteira em você. E isso, claro, dá sofrimento, mas é necessário, é o processo. Quando se fala, até em Isaías, acho que em Isaías fala: como pode uma mulher parir sem sofrimento, sem ter sofrimento? Como pode um filho de Deus se tornar ser filho de Deus sem sofrimento? Com dor você dará à luz filhos. À luz. O que é a luz? É a presença de Deus. Ou seja, onde está a presença de Deus, está Deus. Com dor você dará a Deus filhos. Com dor.
Então, realmente, é doloroso passar pelo processo de purificação, transformação, pelos 40 dias no deserto, é doloroso, né? É necessário. Para ser filho de Deus é necessário. Até porque, gente, a promessa da eternidade é para os filhos de Deus. Isso é que a Escritura nos fala: o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Com dor vocês dará à luz filhos. Tá, quando fala filhos no plural, né? Jesus não deixou de ser provado mesmo sendo filho. A cada dia que ele era provado e vencia a prova, o amor se aperfeiçoava nele ainda mais. A cada dia ele tornava-se mais afeiçoado a Deus. Tanto é que quando, enfim, na última prova, o Senhor, enfim, o deu poder e autoridade sobre tudo e todos, porque se humilhou de tal forma, né? Então, a cada dia, uma vez, vamos supor, olha, Deus me selou nesse dia, vou continuar sendo provado da mesma forma. O amor vai se afeiçoando em mim. E a cada dia, uma razão de fé vai me acrescendo, né? Ou seja, me torno mais afeiçoado com Deus. Então, hoje, sou um filho de Deus. Amanhã, vou ser um outro filho de Deus, porque amanhã eu vou ser diferente de hoje. O que eu sou hoje, amanhã eu vou ser diferente. Vou ser mais maduro, mais vivido, mais experiente. Muitas das coisas que eu penso hoje não vou pensar amanhã. Entende? Então, dia a dia, vão se acrescendo os filhos de Deus. Talvez isso pareça ser difícil de entender, né? Mas se você pensar que hoje eu sou o que sou hoje, amanhã eu vou ser o que serei amanhã, que é diferente. Sendo diferente, há uma desconexão. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu serei outra pessoa, e assim por diante. Então, quando se diz dar frutos a Deus, né? Dar filhos a Deus, o que é agradável a Deus, né? Fazer a vontade de Deus, o que é agradável a Deus, isso faz com que eu buscando ser imagem e semelhança de Deus, buscando ser, né? Eu vou me tornando dia a dia afeiçoado a Ele e dando características diferentes que eu não tinha antes. Quando eu digo diferentes, ou seja, uma vez diferente, eu desconecto, entendeu? Não é igual, não é o mesmo. Então, filhos vão se aderindo, né? O amor vai se aperfeiçoando em mim, vai tornando a minha afeição, né? Ou seja, a afeição que eu tinha antes, amanhã, mesmo com muita prova, vou tendo outra afeição. Outra, quando diz outra, é diferente, né? Tá. Faz sentido também que, conforme a minha obra na lavoura de Deus, sim, muitos vão se aproximando e os chamados vão sendo escolhidos a partir da luz, né? Porque a luz é referência para os escolhidos de Deus, né? Entende? Então, claro, vai se aderindo aí também pela presença de Deus em mim, os filhos de Deus, porque eles vão buscando a luz, né? Ou seja, né, claro, e vão se aderindo mais filhos a Deus. Tudo isso com dor, com sofrimento.
Porque, veja, gente, todos os homens de Deus sofreram muito até os seus últimos dias. Sofreram muito até os últimos dias. Todos os homens de Deus. O seu desejo será para o seu marido. Quem é que é o marido? Quem é que vem buscar essa noiva? Jesus. O que é Jesus? Deus. O que é Deus? Espírito Santo. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Uma vez que somos filhos de Deus, já não é nós que vive, é Cristo que vive em nós, é o Espírito Santo nos movendo. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher. Enfim, aqui que eu queria me referir, tá? Trago à luz isso aqui, aumentarei muito o seu sofrimento na gravidez, entende? Então, realmente, para frutificar, dar frutos, tanto eu, a minha enfim, eu sendo filho de Deus, na gravidez aqui, é doloroso. É doloroso levar tapa na cara, falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, morrer por dentro, morrer para aquela vontade de revidar. É doloroso ser injustiçado, ser roubado e querer a justiça, mas falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É doloroso ser oprimido, humilhado, ou seja, ser forçado a andar 1 milha, andar 2, e perdoar, falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. É doloroso, porque comum, o que é comum? Comum, por exemplo, uma vez que há uma grande fatalidade, uma grande injustiça que se vê nas TVs, né? Enfim, que o filho de uma pessoa, de uma mãe, um pai, é maltratado de uma tal forma que às vezes perde a vida. Quero justiça. Eu não vou descansar enquanto essa pessoa não conseguir cumprir a justiça. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus para com os escolhidos terá sido considerada misericórdia aos misericordiosos. O que ele nos fala? Perdoai 70 vezes 7. E qual é o exemplo disso? Porque nos ajuda a proferir esse perdão? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É difícil falar isso. Dói, né? Morre por dentro o velho homem para nascer um novo homem espiritual, espirituoso. Tá, eu para não consumir muito tempo, já visto que o que eu quero realmente trazer como luz é esse versículo 16 aqui, né? Eu vou direto no outro texto, tá, gente? Vou lá em Isaías 18, tá? Não vou... Esse capítulo inteiro aqui, capítulo 3 de Gênesis, eu meditei, eu vou trazer o link da meditação para vocês, né, na descrição. Caso tiverem curiosidade, lá eu medito a respeito do capítulo inteiro. Mas agora eu vou no próximo texto, Isaías 18, de 1 a 7. Profecia contra Etiópia. Etiópia, se não me falha a memória, o significado dela é terra de faces queimadas, alguma coisa assim, tá? Etiópia, terra de faces queimadas, ou seja, faces queimadas, rostos queimados, né? Normalmente uma pessoa que fica direcionada ao sol, ela tem sua face queimada, né? Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia. Além dos rios da Etiópia.
aqui se refere a som. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos. O roçar de muitas asas de insetos refere-se a som. Pense no som de insetos. Eu não vou falar exatamente, gente. Eu vou deixar que vocês pensem, meditem, para vocês cheguem nas suas conclusões. Porque o Espírito Santo agirá na mente de vocês, para que vocês cheguem nas suas conclusões. Não vou deixar tudo mastigadinho, porque senão não é você que está tendo a meditação. Sou eu que estou falando tudo mastigadinho, né? Mas você precisa meditar também. O Espírito Santo fala através da Sagrada Escritura com você também, através da meditação, né? Então vamos lá. Ai da terra, pense em sons parecidos a roçar de asas de insetos. Pense, onde você encontra isso, né? Que lugar? Barulhento, né? Por exemplo, pode ser no trânsito, pode ser no trânsito, pode ser, sei lá, zum, 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 muito falar, pode, mas pense, né? Barulho de motores, né? Ou seja, né? Que está além dos rios da Etiópia. Quem envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Quem envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Embaixadores são aqueles que vão, enfim, representar, né? Mensageiros, vamos supor, né? Mensageiros, né? Que envia embaixadores por mar, em navios de papiro sobre as águas. Então, navio de papiro, quando se diz navios, é algo imponente, algo grandioso. Mas quando se diz de papiro, que é levado pelo vento, papel, né? Barquinho de papel é levado pelo vento, você sopra, o vento leva, né? Claro, trago luz do vento, um ambiente espiritual, né? Espírito Santo, por exemplo, né? Ambiente espiritual, né? Sobre as águas vão mensageiros velozes a uma nação de homens altos. A uma nação, quando fala uma, sabe, uma forma de distinguir, gente, quando algo é relacionado à propriedade de Deus, geralmente está no singular, porque o inimigo tem a propriedade de dividir, então, claro, usa-se no plural, mas quando de espalhar, né, e quando tem a propriedade de Deus, ou seja, pura, né, está no singular, né? Então vão mensageiros velozes a uma nação de homens altos. Quando diz aqui uma nação, ou seja, ali, esse povo é de Deus, de homens altos. Homens altos, uma vez que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Tá, uma não, se é de Deus, né? Se é propriedade de Deus puro e são altos, é porque esses foram humilhados e por isso foram exaltados, né? E de pele lustrosa, luminescente, que traz brilho. Então, claro, mais uma característica aqui, que tem luz, ou seja, tem a presença de Deus. Então, resumidamente, esses embaixadores, ou seja, que comunicam através do mar, onde está o ambiente monstruoso, as trevas, em navios de em estruturas grandiosas, mas que é movida pelo vento, movida pelo mente espiritual, vão comunicar, né, a um povo, enfim, que a princípio foi humilhado, mas porque foram humilhados, são exaltados por Deus.
a um povo que é temido pelos de perto e de longe. A uma nação poderosa e esmagadora. Por quê? O poder é de Deus. É de Deus. Mas, uma vez que esses foram humilhados e foram considerados como filhos de Deus, estão na presença de Deus, então, claro, Deus os comunica o dom de fé. Ou seja, o poder de Deus sendo administrado por eles. Ou seja, eles têm autoridade. Entende? Eu estou trazendo aqui luz, mas depois eu vou juntar esse contexto aqui e montar a razão, tá? Vamos lá. Um povo que é temido pelo de perto, porque tem autoridade. No ambiente espiritual, a gente sabe que tudo que acontece no ambiente físico aqui, antes de acontecer, acontece no ambiente espiritual. E uma vez que, se eu tenho autoridade sobre o ambiente espiritual, claro, então realmente eu tenho autoridade sobre o ambiente físico também, né? É uma nação poderosa e esmagadora. Por que esmagadora? Porque, cara, ninguém pode contra Deus. E o poder é de Deus. Cuja terra é dividida por rios. Terra dividida por rios. O que significa isso? Quando se diz lá que o rio do Éden se dividiu em 4 rios. Pison, Gion, Tigre e Eufrates. O que significa esses 4 rios? É o caminho em que o cristão passará para chegar à herança eterna, ao reino de Deus. Enfim, Pison, espalhamento. O que é espalhamento? Ação do mal, pecado. Gion, arrebatamento, onde ele está no fundo do poço, quando o filho pródigo pensa, olha, nem a lavagem de porco tem para comer. Ah não, vou voltar para meu pai. Quando ele estava arrebentado no fundo do poço. Tigre, velocidade, é onde ele vai ser provado. E ele olha, quando está correndo com velocidade, olha só para um lugar, para frente, olha para Cristo. O escolhido olha só para Cristo, é muito provado. Eufrates, onde ele é um rio frutífero, pronto, já está apto para dar frutos. Então, cuja terra, o coração, realmente já se cumpriu esses 4 rios, né? Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem quando a bandeira foi levantada nos montes. Olhem bem. Quando a trombeta soar, escutem. Veja, gente. Você viu que no versículo 3 parece que tem um contexto diferente do anterior do 2. Mas é sequência, tá? É sequência. Então tá. Só para entender bem o contexto do versículo 2 e do 1 e do 2. Vamos lá. Vamos juntar os contextos que eu meditei. Ai da terra onde ao roçar de muitas asas, terra barulhenta de insetos que está além dos rios da Etiópia, né? Quem envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Quem envia embaixadores por mar, tá? Em navios de papiro, tá? Navios de papiro. Só vou trazer um significado aqui que a gente consegue visualizar nesse ambiente terreno. Navios de papiro, todo aquele que é altivo, que se vê como grande, como poderoso, ou seja, uma estrutura grande, imponente, ou seja, orgulhoso. A gente sabe que na hereditariedade, ou seja, na hereditariedade
espiritual, o que está lá embaixo, que tem menos autoridade, não tem autoridade sobre nada, ele é submisso a tudo. É o altivo, é o orgulhoso. Porque Deus vira as costas para ele. Ele não tem favor nenhum de Deus. Então, esse é levado como vento. Não é ele que dirige a vida dele. Quem é então? A carne. Ele é usado pela carne. Que a carne é a essência maligna. Ele é escravo da carne. Ele é usado pela carne. Então, de fato, gente, quem envia embaixadores por mar e navios de papiro, quem é esses embaixadores? Quem é que dá tapa na cara? O mal. E o mal usa quem para dar tapa na cara? O orgulhoso, o altivo, o prepotente. Eles são usados para dar na cara, são usados pelo mal. Mal sabe ele que nem é ele, é o mal usando ele para dar na cara. Sobre as águas, seja um ambiente monstruoso, né? Ele está imerso ali nas trevas. Vão mensageiros velozes a uma nação de homens altos. É a mesma coisa que falar. O apóstolo Paulo falou, né? Para que eu não me exultasse. Para que eu não me exultasse, o Senhor me colocou um espinho na carne. Para que eu me permanecesse humilde, o Senhor me colocou um espinho na carne. O mensageiro de Satanás me esbofeteando. Né? É a mesma coisa. Para que serve o mal? Para fazer o mal para o bem. Para quê? Para o bem. Falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Para que permaneça na presença de Deus, permaneça humilde. Então, tá. Quem envia embaixadores por mar e navios. Então, pessoas arrogantes, orgulhosas, gente, servem para maltratar as pessoas, os escolhidos de Deus. Não disse lá que para se tornar um filho de Deus é doloroso? Sim, doloroso dar o perdão. A injustiça, a humilhação, ao desprezo, né? É doloroso, mas é necessário. Vão mensageiros velozes a uma nação de homens altos, pele lustosa, aquele que eu falei, né? Aquele que realmente é o Filho de Deus, né? Esses homens, mensageiros, que dá tapa na cara. Seja por palavras, por atitudes, por ações, enfim. Há um povo que é temido pelo de perto, pelo de longe. Esses que, uma vez sendo humilde, o Senhor revela a face humilde. Então, claro, eles têm autoridade sendo dada através de Deus, por eles, a eles, né? A eles, por Deus a eles, né? Uma nação poderosa, esmagadora, cuja terra é dividida por rios, tá? Todos vocês, habitantes do mundo, vejam, gente, vejam. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes. Olhem bem quando realmente, gente, muita gente estiver sendo oprimida. Olhem bem quando muita gente estiver sendo machucada, traída, estiver sendo violentada. Olhem bem, gente, quando os filhos de Deus estiverem sendo oprimidos. Olhem bem. Foi levantada nos montes quando a trombeta soa. O que é? Gente, trombeta no sentido da Sagrada Escritura eu posso vincular ao louvor. O que é louvável a Deus? Louvável a Deus é falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é muito agradável a Deus. Escutem quando isso começar a acontecer. Escutem quando realmente os filhos de Deus estiverem sendo oprimidos e eles falam, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Escutem. Porque o Senhor me disse, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor do sol, resplandecente como a nuvem do orvalho, no tempo quente da colheita. Porque antes da vindima, da colheita da uva, caída já a flor,
E quando as uvas amadurecerem, então podará os brotos com a foice. Opa! E cortará os ramos que se estendem. Opa! Um ramo que não der fruto, corta, seca, joga no fogo. Foice, colheita. Tem lá também a colheita do joio. Que uma vez que eles se exaltaram, se colocaram acima do trigo, então chame os ceifeiros com suas foices. Ceifam que vão ceifar eles, amarrar feixe e jogar na fornalha. Tá, o que tem a ver então com nós? Te pergunto, por que está morrendo tanta gente? Não estou falando que todo mundo está morrendo. É mal não, é joio, não estou falando. Porque da mesma forma, como tem a colheita do joio, tem a colheita do trigo também. Como a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, como que é geralmente feito? Ele não colhe, vamos colher todo o joio para depois colher o trigo, não. Gente, colhe o joio, vai, amarra feixe, joga no, nesse aqui é pro fogo. Agora para outro, agora colhe o trigo. É a colheita. Nós estamos nos fins dos tempos, últimos dias. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser, continue cego. Sabe que o pior cego é aquele que não quer ver. E cortará os ramos que se estendem. Todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles as aves de rapina passarão o verão, e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele lustrosa. Novamente, homens altos, aqueles que, enfim, como citamos lá, aqueles que foram humilhados e por Deus foram exaltados. Pele lustrosa, que tem a luminescência de Deus, tem a luz de Deus, a presença de Deus. Povo que é temido pelos de perto e de longe, por uma nação esmagadora, poderosa e esmagadora, pois tem autoridade, cuja terra é dividida por rios. Este presente será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Aonde que é o lugar do nome do Senhor dos Exércitos? Que lugar é esse que se oferta a Deus? Qual o maior sacrifício ofertado a Deus, senão o de Jesus? O que está escrito lá no topo da cruz de Jesus? O nome dele, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Esse presente será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. O que é o presente? O que é agradável a Deus? O que é louvável a Deus? O que é que Deus quer? Que escolhemos para o bem. Gente, tudo isso, escolher o bem é sacrifício, amar é sacrifício. Então, quando levamos os nossos sacrifícios aos pés das cruzes de Jesus, nós nos referimos a Deus. Damos esse presente a Deus, a oferta do nosso sacrifício de amor a Deus. É a oferta, é o que Deus quer que amemos. Amar dói, é sacrificioso, mas é o que Deus quer que amemos. Porque entre amor, fé e esperança, o mais importante é amor. Porque daqui para lá só vamos levar as nossas experiências de amor. Se aprendemos a amar, vamos. Se não aprendemos a amar, não vamos. Resumidamente, a nossa oferta de sacrifício a Deus que Ele quer é que amemos. É isso. Isso dói. Dói. Mas é isso que nos faz ter a identidade de Deus,
a pertença de ser chamado filho de Deus e o merecimento da glória de Deus, da graça de Deus. Resumidamente, é isso que venho meditar, né? Que Deus quer aqui, então, que nós amemos uns aos outros. Ou seja, e a referência disso é como Cristo nos amou. Esse é o mandamento da Igreja de Cristo, né? É isso, simplesmente isso. É a nossa maior oferta para Deus, que é agradável a Deus, que é louvável a Deus, é o amor, que amemos. É simplesmente isso. Vou fazer uma oração para encerrar. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, muito obrigado, Deus, por realmente, pelo teu amor, teu tão grande amor, a tua referência de amor, o teu Filho Jesus Cristo. Realmente, que com atitude rasgou o seu coração de Pai por amor a nós. Teu Filho, Senhor, que grande sofrimento passou por amor a nós. Teu Filho, ó Deus, que mesmo assim, clamando, suando sangue, quando disse a Ti, Pai, se possível for, livra de mim esse cálice, mas mesmo assim enfrentou. E Teu Filho, ó Deus, que enfrentou tudo que pode ser mais doloroso na vida de uma pessoa, Ele enfrentou inocentemente, sem culpa alguma, sem merecimento daquele sofrimento. E falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, para nos ensinar a fazer também. E ainda, Senhor, Teu Filho, que nos últimos instantes, sentindo-se sozinho até mesmo de Ti, falou, meu Deus, por que me desamparaste? Pai, como isso não deve ter rasgado o seu coração de pai, como isso não deve ter dolorido em Ti, Senhor, que mesmo Teu Filho único e sem culpa alguma falando isso para Ti, Tu não fizeste nada para diminuir a angústia dele, para que nós aqui fôssemos sarados, para que nós aqui fôssemos curados, para que nós aqui fôssemos libertos, para que nós aqui fôssemos salvos. Que glorioso és Tu, Senhor, por esse Teu tão grande amor. Pai, ensina-nos a amar conforme a Tua vontade, ó Deus. Sabemos que por nós não podemos fazer nada se não for pela graça do Teu Santo Espírito, ó Deus. Ensina-nos a amar. Pai, muitas das vezes, nessa tentativa de amar, erramos. Mas nós queremos ainda permanecer tentando, insistindo no amor, Senhor. Pai, vede, Senhor, até onde chegamos, vede como foi sacrificioso até o momento onde estamos. Pois queremos sim ser Teus filhos, queremos sim lutar, Senhor, pela herança eterna, pelo penhor da salvação, pela graça do Teu Santo Espírito, pelo Teu Santo Espírito vir habitar em nós, queremos, Senhor. Pai, oferecemos a Ti nesse altar de louvor e adoração a Ti, aos pés da cruz do Teu Filho, amado Jesus Cristo, a nossa oferta de amor, os nossos sacrifícios que passamos para buscar amar, para buscar fazer a Sua vontade, Senhor. Todos os nossos sacrifícios, Pai, de alma e de sangue, de todos aqueles que sofreram por causa do Teu nome, ó Deus, para que se cumprisse a Tua obra, todos aqueles que sofreram por causa do Teu nome, em todos os tempos, em todas as gerações, para que se cumprisse a Tua obra, Deus.
trazemos aqui nesse altar de louvor e adoração a Ti, aos pés da cruz do Teu amado Filho Jesus Cristo, para Te adorar e Te glorificar. Oferecemos a Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, clamo a Ti, Senhor, e profetizo que, por amor do Seu nome, o Senhor aceite essa oferta que trazemos a Ti, nesse altar de louvor e adoração a Ti, que o Senhor aceite as nossas experiências de amor, os nossos sacrifícios, ó Deus, e que mande fogo do alto e queime essa oferta, queime esse altar de louvor e adoração a Ti, incendeie essa oferta, queime essa oferta que trazemos a Ti, para que a vós suba uma essência agradável de amor, e que alegre seu coração de Pai ao ver que não foi em vão a morte do Teu Filho, mas que aprendemos através dele o significado de amor, ó Deus, e que alegre seu coração de Pai, ó Deus. E sim, que o Senhor tenha compaixão de nós, que Teu Santo Espírito venha habitar em nossos corações, e que se cumpra a Tua glória, que Cristo, através da graça do Teu Santo Espírito, venha habitar em nossos corações, e que se cumpra a Tua glória, ó Deus, através do Teu Filho Jesus Cristo em nós. E seja feito tudo conforme a Tua boa, perfeita e agradável. Seja feita a Tua vontade em tudo e em todos, para que todos se prostrem diante da graça, diante do Teu Filho amado Jesus Cristo, na terra, nos céus e debaixo da terra, e todos glorifiquem, se prostrem diante do Teu Filho amado Jesus Cristo, se glorifiquem e proclame que só o Senhor Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amados, eu não sei a razão de cada qual, né? Mas assim, a gente sabe, como diz Romanos 8:26, que o Espírito Santo ora em nós quando não sabemos o que orar. Realmente, eu não sabendo a razão de cada um, eu não sabendo a razão de cada um, eu não sei o que orar por cada um, né? Oro de forma genérica, que Deus abençoe a todos, né? Mas muitas das vezes o Espírito Santo quer orar pela razão específica de cada um. Eu, enfim, em testemunho Romano 8:26, que o Espírito Santo ora como gemidos inexprimíveis. Quando não sabemos o que orar, eu clamo em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha orar em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os escolhidos de Deus, em nome de todos os filhos de Deus. Que o Espírito Santo venha orar em mim, para vocês. E irei profetizar palavras que eu nem sei o significado, como gemidos inexpressíveis. E assim, creio, pela fé, que o Espírito Santo estará orando por vocês. Clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, venha orar em mim por esses. Venha orar em mim com Ti, ashurak petola manod. Olha melo kendoria tarash. Johemelo kaladora do kemerad. Kenahan tu kemerod. Jola meno kenjot. Toi minus milara do kenara dalika. Toi tahando manuna toish wana. Jola malankuilara yento. Jukeminora. Jehominori and Makanora Lato, you can shoot it, did you let me work in a dash? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus. Tchau, tchau.